Tem que ter vergonha. Vergonha. E isso que o Atlético precisa. O Bernardo precisa entender, né? Precisa se olhar. Precisa se enxergar. O Bernardo precisa entender. Você devia fazer o gol e pedir perdão. Quem quiser falar do jogo, fala. Eu vou me atentar a algumas questões aqui que me chamaram a atenção. Já me manifestei ontem, vou me manifestar hoje, embora o jogador tenha pedido desculpa, mas é muito fácil, né? Eu faço a merda e depois eu vou lá e peço desculpa. O Bernardo precisa entender, né? Precisa se olhar, precisa se enxergar. O Bernardo precisa entender o que está acontecendo desde a volta dele, que o Bernardo está longe de ser um imenso ídolo da história do Atlético. Ele estava naquele time campeão, mas é só ali a história. Claro que tem valor, mas não para ele se achar tão importante a ponto de fazer um gol contra o Juventude das Pedras e sair com a mãozinha na orelha. Seguido pelo Reinier. Ô Reinier, se enxerga, cara. Se enxerga. Tenta entender o seu tamanho também no processo, a bola que você está jogando. Então, baixa a bola, sabe? Sem essa de ficar perninha. Aliás, falando em perninha, tem muitos jogadores aí nesse elenco que são. Quem quiser comprar o argumento, pode comprar. Eu não vou poupar o elenco atleticano. Não pode. Com chancela de fracasso e de derrubador de técnico. Eu não vou comprar. Se daqui a pouco o Atlético entender que o Barba é responsável e quiser mandar o Barba embora, eu acho que vai ser mais um erro cometido. Vai ser mais um erro cometido. É a repetição do que aconteceu anteriormente com boa parte desse elenco que está aí. Mas ele não deveria fazer. Então ele tem que fazer igual o Cuca, né? Que começou a comprar e absorver tudo. Eu falei, Cuca, você vai pagar. Cuca, você vai pagar. Você tá comprando a pica, você tá puxando tudo pra você vai pagar, e ele pagou. E aí, ontem na coletiva, o Barba disse que quando foram buscá-lo na Argentina, já chegou pra ele o que eles queriam que ele fizesse aqui. Que é meio que... Bom, a gente já detectou que tá uma porcaria isso aqui, nos ajude a resolver. Aí ele vem, tá claro que ele detectou, tá claro que esse time jogando, esse time perdeu o Puerto Cabede, tomou sufoco do Juventude das Pedras ontem. Esse time jogou contra o Santos, que não ganha de ninguém, que é um time horroroso, e andou em campo, gente. O Neymar, depois do último jogo dele pelo Barcelona, o primeiro grande jogo que ele fez de lá pra cá foi contra o Atlético no final de semana. Mereceu vídeos da turma. Esse aí que é o Neymar que a gente precisa na seleção. O Neymar desfilou contra o Atlético. E aí vem jogador que fica reclamando em rede social, que não aceita uma crítica, que não aceita a crítica da imprensa, que fica de milindre. Aliás, não é só jogador que não aceita a crítica da imprensa aí não, tá? Tem gente que não é jogador também que não suporta uma crítica. É que eu não vou expor porque eu tenho aquilo que achou que eu não tivesse, que é ética, cuidado, sabe? Mas eu poderia expor, mas não vou. Agora, que tem jogador descompromissado, que tem jogador que tá pelo contrato, que tem jogador que tá fazendo e andando pro clube, e que o próprio treinador detectou que a vaidade está ali, que é intrínseca a esse elenco. A vaidade. Que esse elenco é desunido. Há quanto tempo eu falo isso aqui? E aí, logo que começou a ganhar força, o cara vai pra coletiva. Não, porque o nosso elenco é unido e tal. Vai ganhar jogos, vai mandar recado. Jogador que é criticado vai decidir jogo. Mas não muda o que o treinador detectou. Com quantos dias ele tá lá? 45, 46, 47, 48 dias? Menos de 50, talvez. Sim. Ele já detectou. Então não é implicância da imprensa e a torcida e o Barba, desculpa, são os inocentes da história. A torcida e o Barba não tem culpa nenhuma nessa situação que o Atlético está vivendo. Ajuda aí. Quando você acaba sua fala aí, você fala, o Barba não tem culpa, a torcida não tem culpa, o grau de infantilidade e de burrice do senhor Bernard Duarte, Anício Duarte, Caldeira. Anício Duarte Caldeira. Anício Duarte Caldeira é de um absurdo colossal, de um mimo de jogador paparicado
paparicado, que se acha mais do que realmente é. O senhor Bernard Duarte tem 95 jogos com a camisa do Atlético depois que ele voltou entre 2024 e agora 2026. Você conta nos dedos de uma mão, boas partidas ou regulares partidas do senhor Bernard Duarte. Para ele pegar em um jogo pífio, que o time devia ter vergonha dos 40 minutos que tinham demonstrado até aquele momento, vergonha. Cara, quando você faz um gol desse, com a torcida... Cara, quantos mil tinha ontem, Gui? 14 mil heróis que estavam ali naquele jogo. Você devia fazer o gol e pedir perdão pela ruindade que vocês demonstravam até ali. Você pegar e fazer movimento de orelhinha, de fala mais pro torcedor, de critica mais. Você, a partir de agora, você tem que ser criticado muito mais, amplamente criticado. E não adianta pedir desculpa depois, não. É o mínimo, né? Não adianta pedir desculpa depois. Não adianta, como foi feita. Porque agora a desculpa virou o apagador total do universo de qualquer cagada que você venha fazer. Uma vergonha o que o Bernard fez. Uma vergonha. Devia ter, assim, extrema vergonha sobre o que foi feito. Eu acho que rende muito para falar, mas eu vou pausar aqui para falar do Bernard, só para abrir aspas pro Barba. Parabéns, Barba. Eduardo Domingues. Parabéns. Eduardo Domingues, vulgo Barba. Parabéns pela sua coletiva. Sua coletiva é muito maior do que foi o péssimo jogo do Atlético. O melhor momento de ontem foi a entrevista coletiva do Eduardo Domingues, que teve mais um treinador que tem coragem de falar da poluição que é o Atlético entre 2024, 2025 e 2026. Você quer me pausar, Gajinho? Não, é só porque o Barba tá ali, a hora que você terminar, Tá. já vou Beleza. 2024, 2025, 2026 e até um pouco antes desse período, a poluição que é o elenco atleticano. É uma poluição e foi detectada e foi escancarada e parabéns, Barba. Parabéns. É dessa forma que tem que agir mesmo. Já foi detectado, a torcida já nota, os comentaristas esportivos e jornalistas e radialistas já notam, já demonstram isso em vários comentários, em vários apontamentos, e tá na hora sim de uma limpa geral, de mais pulso dentro do Atlético. Gui, eu não sei qual aspas que você separou, mas eu posso só ler. Por favor. Só ler. Abre aspas. Precisamos de mais união, mais conexão. Se não estamos conectados dentro, como vamos conectar com a torcida? Como vamos conectar com a torcida? E o Bernard faz um papelão desse. Olha a fala forte do treinador do Atlético. Não posso sair feliz com essa vitória. E mais um ponto pro Barba. Não é resultadista. Não é resultadista. Que vários treinadores, na história que já acompanhamos, sentaria, até com um péssimo Juventude que o Atlético jogou, sentaria em uma vitória e falaria que o importante ali naquele momento era o resultado. Não! Nesse momento não era importante. Tem que ter vergonha. Vergonha. E isso que o Atlético precisa. Desculpa me prolongar. E o Galo venceu o Juventude de Las Pedras do Uruguai na noite dessa quinta-feira na Arena MRV. Mas o clima depois da vitória foi pesado. O jogo foi ruim e o Atlético só conseguiu os 3 pontos com praticamente um gol no último lance da partida marcado pelo Cassier. Depois do jogo, o Barba, Eduardo Domingues, o técnico do Atlético, detonou o comportamento dos jogadores, deixando bem claro que os tropeços contra o Santos e contra o Puerto Cabello, além da atuação ruim contra o Juventude, se deram porque o Atlético teve menos vontade do que o adversário. Dá uma olhada nas frases do treinador argentino, abre aspas, ninguém é especial, ou somos todos ou não somos nada. Ele ainda completa, temos que deixar o egoísmo de lado, se não estamos conectados entre nós, como vamos nos conectar com o torcedor? E essa para mim é a frase mais importante, se não corremos vai ser difícil.
Na Venezuela, nos superaram correndo. Hoje, igualaram correndo. O diagnóstico está aí. Antes de gravar o vídeo, procurei dirigentes do Atlético para tentar entender como repercutiu a entrevista do Barba em relação à diretoria. A única pessoa que me respondeu afirmou que viu a entrevista como excelente. Essas coisas precisam vir a público. Você concorda, discorda? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre um jogador da seleção brasileira praticamente livre no mercado. Eu me refiro a Douglas Santos, lateral esquerdo, que estará na lista final de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O atleta tem contrato com o Zenit até junho de 2027 e já decidiu que não vai renovar seu vínculo. A ideia do Douglas Santos é deixar o Zenit e escolher outras alternativas, quem sabe até voltando ao Brasil. Como eu disse, 32 anos de idade, jogador revelado no Náutico, que passou pela Udinese e veio jogar no Atlético Mineiro, até que se mudou para o Hamburgo. Ficou um pouquinho na Alemanha e se mudou para o Shakhtar Donetsk há bastante tempo. Para o Zenit há bastante tempo. Ele está na Rússia desde 2019, sempre jogando no Zenit, titular absoluto, peça incontestável. Seu contrato com o Zenit se encerra em junho de 2027, ou seja, a partir de janeiro do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato. A ideia do Douglas é se valorizar na Copa do Mundo com a camisa da seleção, permanecer no Zenit até janeiro, quando vai poder escolher seu novo clube para deixar o time russo na metade do ano que vem. Seu clube precisa de lateral esquerdo, Douglas Santos caberia? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza?